Olá, tudo bem? Nós vamos dar prosseguimento ao assunto teoria de conjuntos. Vamos ver aqui o que nós já passamos no último encontro. Então, passamos pelos tipos de conjuntos, as suas formas de representação, detalhamos o diagrama de Venn, falamos de pertinência e subconjuntos. Então, nesse encontro, nós vamos trabalhar com as operações que envolvem os conjuntos: união, interseção e diferença. E vamos também fazer a resolução de problemas envolvendo conjuntos. Operações com conjuntos. Vamos começar, então, detalhando aí qual vai ser o assunto desse encontro. Então, percebam as três operações, união, interseção e diferença, com seus respectivos símbolos de união, símbolo de interseção e o símbolo de diferença. Aí, entre união, por exemplo, entre dois conjuntos A e B qualquer. E assim, da mesma forma, nos outros exemplos. Bem, união de conjuntos. Vejamos, o que eu tenho que pensar quando eu falo em união de conjuntos? Eu tenho que pensar em união ou reunião, em gerar um resultado, um conjunto novo como resultado, que vai ter como elementos todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Eu estou aqui usando como exemplo conjuntos A e B, então vou fazer a união de A e B. Eu tenho que pegar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B e formar um novo conjunto. Vamos ver isso na prática, como fica. Um exemplo de conjunto, o conjunto A e o conjunto B. Vamos realizar a operação A união B. Eu sei que eu tenho que unir, eu tenho que pegar todos os elementos que pertencem a A e todos os elementos que pertencem a B. Então está aí o conjunto resultado, são todos os elementos que pertencem a A, de 1 a 6, dos naturais, e os elementos que pertencem juntamente com os elementos que pertencem a B, 3, 6, 9, 12 e 15. Vocês já perceberam aí que está em vermelho o 3 e o 6. Veja, perceba nos conjuntos. Opa, vamos voltar aqui. Perceba que o 3 e o 6, eles aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Mas quando eu faço a união, eles não se repetem. Então, eu não posso repetir os elementos, não se repetem. Eu não posso repetir esses elementos que se repetem nos dois conjuntos. Os elementos que pertencem aos dois conjuntos, eles na união aparecerão somente uma vez. Agora sim, vamos seguir, ainda falando em união. Vamos entender visualmente, pelo diagrama, através do diagrama de Venn, como seria a união. Então temos aí os dois conjuntos A e B, eles têm um elemento em comum, que é o 3. Quando eu fizer a união desses conjuntos, ele vai se transformar nessa área. Pronto, está feita a união. O que era anteriormente dois conjuntos, fiz a união, uni os elementos dos dois conjuntos. Está aí o conjunto resultante. São todos os elementos. Seguindo, tome nota. Vamos falar agora de algumas propriedades da operação de união de conjuntos. Elemento neutro. Então, um conjunto A, união com um conjunto vazio, é igual ao conjunto A. Então, o conjunto vazio, ele é o elemento neutro dessa operação, ele não altera o resultado da operação. Próxima propriedade, idempotente. A união com A é igual a A. Então, o próprio conjunto, se eu tentar unir o conjunto a ele mesmo, eu vou ter como resposta o próprio conjunto A. A união com A é igual a A. Propriedade comutativa. Se eu unir A com B, eu vou ter o mesmo resultado que eu unir B a A. Por fim, temos mais uma propriedade que é associativa. O que essa propriedade nos diz? Eu posso unir primeiro
A e B, e o resultado, depois, segundo, eu faço o resultado união a C. Vai dar o mesmo resultado. O mesmo resultado se eu fizer outra combinação. Por exemplo, primeiro A e, primeiro B e C, e depois o resultado unido a A. Vai ser o mesmo resultado. Essa propriedade chama-se associativa. Vejamos a próxima operação, interseção. Quando falarmos em interseção, e trabalhando já durante essa matéria, teoria de conjuntos, muitas vezes nós já falamos essa palavra interseção, que é o quê? É quando um elemento pertence a 2 ou 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então, isso que é interseção. E a operação de interseção nada mais é que gerar um conjunto novo, que tem o quê? Os elementos dos 2 conjuntos ou mais analisados. Então, se eu tenho um conjunto A e o conjunto B, se eu fizer a operação de interseção A e B, eu tenho que gerar como resultado um conjunto com elementos que pertencem tanto a A como a B. Vamos ver na prática. Conjunto A. Está aí o conjunto A, números inteiros de 1 a 6. E o conjunto B, está aí descrito. Eu vou fazer a operação A interseção B. Então, como eu falei, interseção são os elementos que pertencem aos 2 ao mesmo tempo. Então, vou verificar nos conjuntos quais são os elementos que pertencem aos 2 ao mesmo tempo. Está aí marcado de vermelho. Temos o 3 e o 6, pertencem aos 2 conjuntos. Então, a interseção com B vai ter como resposta um conjunto C com 2 elementos, 3 e 6. Seguindo, visualmente, pelo diagrama de Venn, como ficaria essa operação? Então, qual é a área que representa a interseção B? É justamente a área que os elementos aí se mostram dispostos pertencente aos 2 conjuntos. Essa área central aqui do nosso diagrama. Ok? Então, a interseção com B tem 2 elementos, o 3 e o 6. Seguindo mais um exemplo de interseção de conjuntos. Olhem aí para o conjunto A e o conjunto B e a operação pedida, A interseção B. Então você já percebeu que não temos elementos em comum entre os 2 conjuntos. Nesse caso, nós dizemos que a interseção B é um conjunto vazio. E nós chamamos esses conjuntos A e B, aqui descritos, como conjuntos disjuntos. Bem, trataremos agora de algumas propriedades dessa operação de interseção. E a primeira delas é o elemento neutro. Então, o elemento neutro dessa operação vai ser o conjunto universo. Lembrando que o conjunto universo é aquele conjunto que a ele pertencem todos os elementos de um certo caso que eu estou estudando. Então eu sei que o conjunto A, aqui no caso, ele está contido nesse conjunto universo. Então os elementos do conjunto A, todos os elementos pertencem ao conjunto universo. Então nesse caso, se eu fizer A interseção com o universo, vai dar o próprio conjunto A. Essa é uma propriedade interessante para se guardar. Idempotente, essa propriedade diz que eu fazendo a interseção de A com A, eu vou ter o próprio conjunto A. Seguindo, nós temos a propriedade comutativa, que diz o quê? Eu posso fazer A interseção com B e eu terei o mesmo resultado se eu fizer B interseção com A. Propriedade associativa. O que diz essa propriedade? Se eu fizer primeiro A interseção B e num segundo momento pegar o resultado disso e fizer interseção C, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que eu fazendo interseção BC e depois interseção com A. Mais uma propriedade,
interseção com o conjunto vazio. Guardem isso. Se eu faço A interseção com vazio, o resultado, conjunto vazio. Diferença de conjuntos. Bem, quando nós falamos em diferença de conjuntos, o que eu tenho que pensar aqui, tomando como exemplo os conjuntos A e B, eu vou fazer a operação A menos B. O que eu penso? Eu tenho que subtrair de A, eu tenho que extrair, eu tenho que tirar do conjunto A aqueles elementos que também pertencem ao conjunto B, os elementos em comum. Então eu pego o conjunto A e tiro do conjunto A esses elementos em comum com o conjunto B. Vejamos na prática. Temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Vamos realizar a operação A menos B. O que seria essa operação? Eu vou extrair de A, eu vou tirar de A os elementos em comum com B. Então vamos primeiro marcar os elementos em comum. O 4 é elemento comum, o 7, o 13 e o 16. Então esses elementos eu tenho que extrair, tirar do conjunto A. Eu tenho que diminuir de A. Então vamos ter como resposta o conjunto C, A menos B, que é igual um conjunto com os elementos 1 e o 10. Adiante, vamos ver por diagrama, que fica bem nítida essa operação. Então nós temos o conjunto A, formado aí pelos números 1, 4, 7, 10, 13 e 16, que é o mesmo conjunto do exemplo anterior que nós usamos. E o conjunto B, formado somente por esses números aqui delimitados. Conjunto B formado pelo 4, 7, 13 e 16. Agora, farei a operação A menos B. Vamos ver como é que fica? Exatamente, é uma extração. A gente pode pensar como uma extração. Eu tiro o conjunto, os elementos que também pertencem ao conjunto B do conjunto A. Ficarei com um conjunto que tem somente 2 elementos, 1 e o 10. Seguindo, agora vamos ver o pensamento inverso. B menos A. B menos A, será que nós teremos o mesmo resultado? Vamos ver que não. Então, B menos A, eu tenho que pensar em quê? Extrair, tirar de B, eu tenho que tirar de B aqueles elementos que são em comum com A. Então, vamos primeiro marcar os elementos em comum. 4, 7, 13, 16. Agora eu tenho que tirar de B esses elementos em comum. Então, eu vou ter que tirar todos os elementos. Então, a operação B menos A vai gerar um conjunto D que é igual a conjunto vazio. Vamos ver por diagramas os mesmos conjuntos, A e B, e eu vou fazer a operação tirando A de B. Não restou nenhum elemento. Tome nota, importante, se B está contido em A diferença A menos B denomina-se complementar de B em relação a A. Estão aí os dois símbolos mais usados, dois símbolos aí recorrentes para representar complementar. Então, complementar de B. Então, seria o nome do conjunto B com um C aqui sobrescrito. Tá ok? Aí, nesse caso, para usar essa notação, eu tenho que saber qual é o conjunto que contém o B. Então, essa informação tem que ser dada para usar essa notação. Complementar de B, eu chamo essa notação. Ou, está aqui uma notação, digamos, mais completa, que seria complementar de B em relação a A. As duas formas de representar são comuns, são bem comuns de serem usadas. Vamos falar um pouco mais dessa relação de complementar. O que eu tenho que pensar? É só pensar na raiz da palavra, complementar, pensar em complemento. Quando eu digo complementar de B em relação a A, eu tenho que pensar
Qual é o complemento que eu tenho que dar a B? O que eu tenho que complementar em B para que ele seja idêntico a A? Vamos ver isso aqui na prática. Então, temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Bem, é pedido o complementar de B em relação a A. Então, o primeiro detalhe, que é uma condição que foi falada, a relação de complementar, ela surge quando um conjunto está contido no outro. Então, a primeira questão é que B, é eu verificar aqui que B está contido em A. E é uma relação verdadeira. B está contido em A, porque todos os elementos de B também pertencem a A. Então, B está dentro de A, B está contido em A. Então, certo, nós podemos ter aqui uma relação complementar. E o que é essa relação complementar? Como nós falamos, eu tenho que pensar no que? O que falta em B para que ele seja igual a A? Quais elementos que eu tenho que acrescentar em B para ele ficar igual a A? Então, aqui visualmente eu já vi que 2 e o 3 é o conjunto B, eu tenho que acrescentar 3 elementos, o 0, o 1 e o 4. Então, o complementar, o complemento, aquilo que falta em B para ele ser igual a A, é igual a 0, 1 e 4. É o conjunto formado por 0, 1 e 4, que é a mesma coisa que se eu fizer a operação A menos B. Então, aquilo do slide anterior, todo aquele texto de A menos B é o complementar de B em relação a A, é isso aqui, na prática. Vamos seguir visualizando por diagramas essa operação. Aqui vai ficar bem nítido. Então, nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A representado pelo retângulo e o B pelo círculo. Vamos ver a área que representa o conjunto A. Está aí marcado em azul a área do conjunto A. Agora vejamos a área do conjunto B. É só o círculo que representa o conjunto B. E qual seria o complementar de B em relação a A? Qual seria a área que eu tenho que acrescentar em B para ele ficar igual a A? Vou precisar acrescentar o conjunto B para ficar igual a A. Temos aqui o complementar. Então, toda essa área em azul é o complementar de B em relação a A. O que falta a B para ele se tornar igual a A? Que nada mais é que a operação A menos B. Vamos adiante para o nosso último tópico de hoje, resolução de problemas. Então, está aqui o nosso problema. Vamos ler. Numa escola de 630 alunos, 350 deles estudam matemática, 210 estudam física e 90 deles estudam as duas matérias, matemática e física. Pergunta-se, aí nós temos os quesitos, o que está sendo pedido na questão, quantos alunos estudam apenas matemática, quantos estudam apenas física, quantos estudam matemática ou física, e por fim, os que não estudam nenhuma das duas matérias. Bem, para resolver essa questão, o jeito mais fácil de se visualizar e se entender essa questão é nós construirmos um diagrama envolvendo os conjuntos que esse enunciado traz para a gente. Então, vamos solucionar através do uso do diagrama essa questão. O problema nos traz que na escola tem um quantitativo total de 630 alunos. Então, o primeiro conjunto que eu vou desenhar é o conjunto de todos os alunos da escola. É o nosso conjunto universo. São todos os elementos que nós vamos estudar nesse caso pertencem, né, estão englobados aqui dentro do conjunto universo. Eu uso essa forma de notação aqui, eu coloco entre parênteses o 630, que aqui eu sei que é a quantidade de elementos que o meu conjunto tem. Então, o meu conjunto universo tem 630 elementos. Continuando,
nós vamos verificar que o problema nos traz que 350 alunos estudam matemática. Então, eu criei um conjunto M que vai ter 350 elementos, que está dentro do nosso conjunto universo, que está dentro do quantitativo total de alunos. E ele disse também que temos os alunos que estudam física, 210 alunos. Bem, ele trouxe mais uma informação, que nós temos alunos em comum, alunos que estudam tanto física como matemática, são 90 alunos. Bem, ele não falou, o problema não nos trouxe se temos alunos que não estudam nem matemática nem física. Pode ser que tenha, não é? Que seriam os elementos representados nessa área externa aos conjuntos de matemática e física. Ok? Então, eu não sei se tem elementos aqui, mas podemos calcular e saber. E vamos fazer isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Com as informações que eu tenho aqui, eu já posso preenchendo os espaços do meu diagrama. Eu posso calcular quanto que vale cada espaço no meu diagrama. Vejamos, começando pela matemática. Eu tenho 350 alunos que estudam matemática. Então, toda essa área representa os alunos que estudam matemática. Eu tenho 350. Eu sei que nessa área tem 90. Então, quanto eu tenho nessa área, que são os alunos que estudam somente matemática? 350 menos 90, tenho 260. Então, eu tenho 260 alunos que estudam apenas matemática. Mais 90 que estudam matemática e física, eu vou chegar ao total de 350 alunos que estudam matemática. Bem, vamos usar o mesmo raciocínio para a física, para calcular essa área, que são os alunos que estudam somente física. 210 menos 90 é igual a 120. Vamos dar uma limpada aqui no nosso diagrama. Pronto. Estamos aí com o nosso diagrama, com os cálculos que fizemos, com as informações prestadas. E vamos iniciar a resolução dos exercícios. Quantos alunos estudam apenas matemática? Bem, a área referente aos alunos que estudam apenas matemática, nós já sabemos, é essa área aqui. Então, quantos alunos estudam somente matemática? 260 alunos. Passamos à letra B. Quantos alunos estudam apenas física? Apenas física está representado no diagrama nessa área. São os alunos que estudam apenas física, 120 alunos. Na sequência, letra C. O problema quer saber quantos alunos estudam matemática ou física. Temos aqui o conectivo ou. Já aprendemos também. Então, os alunos que estudam matemática ou física, quem são? Os alunos que estudam só matemática, os alunos que estudam matemática e física e os alunos que estudam só física. Como que eu calculo essa quantidade? Somando as três áreas. Só matemática, matemática e física e só física. Então, eu tenho 260 mais 90 mais 120. Eu vou chegar ao resultado de 470. Então, temos 470 alunos que estudam matemática ou física, que é toda essa área aqui. Seria a área correspondente à união dos conjuntos, né? Toda essa área interna às elipses. Ok? Entendido? Vamos à última questão. Quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias? Então, o que é pedido? Vamos olhar no diagrama e entender qual a área que está sendo pedida. Os alunos que não estudam nem matemática nem física são os alunos representados nessa área que eu estou assinalando. Toda essa área externa aos dois conjuntos de matemática e física.
E como eu calculo essa área? Bem, no quesito anterior, nós já calculamos essa área interna, correto? Calculamos aqui essa área interna, que é a soma dessas três áreas, que é 470, que são os alunos que estudam matemática ou física. Para eu calcular a área externa, eu vou pegar o meu total de alunos, 630, e diminuir dos alunos que estudam matemática ou física. Eu vou chegar ao resultado final de 160 alunos. Então, eu tenho 160 alunos que não estudam nem matemática, nem física. Bem, encerramos aqui então o nosso encontro de teoria dos conjuntos. Você já pode acessar as nossas redes sociais, ficar por dentro das notícias e informações, e também o material complementar da aula, o nosso livro digital e todo o aparato que o nosso curso lhe oferece. Até a próxima!